Amém, irmãos, amém, irmãs. Jesus nosso Senhor. Então, irmão, por meio desse áudio, eu venho compartilhar a mensagem da semana 3 do Alimento Diário, o poder do Evangelho. Eu gostaria de começar, irmãos, desfrutando Atos, capítulo 15, versículo 40. E diz: Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, pelo registro bíblico, vemos que Paulo e Silas partiram de Antioquia, viajaram pela Ásia, onde confirmaram as igrejas levantadas na região da Galácia e da Capadócia. Nessa ocasião, Timóteo também se uniu a eles. Depois, atendendo a um chamado macedônio, foram direcionados pelo Espírito para o continente europeu. A primeira cidade em que pregaram o Evangelho foi Filipos. Em seguida, Paulo, Silas e Timóteo foram até Tessalônica, cidade de origem grega, dominada pelo Império Romano. Então nós podemos ver em Atos 17, do 1 ao 2. Vamos ler Atos, versículo 17, do 1 ao 2. Senhor Jesus. Atos 17, do 1 ao 2 diz: Tendo passado por Anfípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo a seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, nesses versículos, é nos mostrado que por 3 sábados, ou seja, por mais ou menos 3 semanas, os apóstolos permaneceram em Tessalônica. Provavelmente, a estada deles tenha se prolongado um pouco mais. Contudo, a Bíblia não deixa isso claro. Um segundo aspecto que extraímos da passagem acima é que Paulo, por não ter outro lugar para realizar suas pregações, procurou a sinagoga dos judeus. Nesse lugar se falava das Escrituras, e para ali concorriam os gregos piedosos, isto é, aqueles que buscavam concorrer o Deus vivo, conhecer o Deus vivo. E versículo 3 diz: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Uma grande novidade para todos, o tema da ressurreição. E com certeza também anunciou a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando então a era atual será encerrada com a introdução de seu reino eterno, portanto, ao falar de um novo rei, a intenção do Império Romano podia ser despertada a fim de evitar qualquer tentativa de revoltas ou movimentos de independência. Pregar sobre um rei que viria no futuro e teria seu reino era uma questão delicada, um problema político. Senhor Jesus. Então, 17, versículo 4, depois nós lemos o 12. O versículo 4 diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. No versículo 12: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. E Colossenses 4, versículo 10:
diz: Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, percebemos claramente quais pessoas futuramente comporia a igreja em Tessalônica. Alguns poucos judeus e uma multidão de gregos. O Evangelho também havia alcançado muitas distintas mulheres, e este é o primeiro relato bíblico deste fato ocorrido em Tessalônica. O segundo está relacionado ao que ocorreu em Bereia, onde mulheres gregas de alta posição igualmente se converteram a Jesus. O Evangelho, então, passava a alcançar pessoas de alto nível cultural e social. Nessa promissora igreja, os judeus convertidos, estava Aristarco, que foi muito útil ao Paulo como seu cooperador e companheiro de prisão. Tais pessoas, salvas pela pregação do Evangelho, possuíam recursos humanos e financeiros, um bom entendimento da palavra e eram influentes na sociedade. Havia uma grande expectativa por parte de Paulo e Silas com relação ao progresso dessa igreja. Lamentavelmente, Paulo e Silas tiveram de fugir de Tessalônica, o que lhes condoeu o coração, pois desejavam trabalhar mais ali e gerar uma igreja modelo. O pano de fundo dessa epístola é muito útil porque nos permite ter uma visão mais completa do ambiente em que viviam os tessalônicos daquela época e de como a igreja foi levantada ali. Vamos ver Atos 17, versículo 5. Diz: o judeu, porém, motivos de os judeus, porém, motivos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre os malandrais, ajustando a turba, avançaram a cidade e, assolando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então os judeus invejosos trouxeram homens maus da malandragem para juntos se opor ao Evangelho. Os judeus queriam prender os apóstolos e levá-los às autoridades. Por isso invadiram a casa de Jason, pois ele os havia hospedado. Jason é novamente citado como parente de Paulo. Termos perante naquele tempo poderia ser usado para um familiar ou compatriota. E tanto Paulo como Jason eram judeus. Então o versículo 6 diz: porém não os encontrando, Aristarco e Jason, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Então, voltando ao episódio ocorrido em Tessalônica, os judeus invejosos, não encontrando os apóstolos, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, acusando-os de estar transtornando o mundo. O evangelho pregado pelos apóstolos anunciava Cristo como Filho de Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e voltará para
estabelecer seu reino aqui na terra. Essa pregação era novidade e estava transtornando a cultura e a religião da época. E o versículo 7 diz: os quais Jason hospedou, tudo isso procede contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então, o evangelho que Paulo e Silas pregaram certamente era o evangelho do reino. Sabemos que a queda do homem no jardim do Éden causou sua desconexão de Deus. O evangelho do reino, portanto, não é só para falar sobre o reino de Deus, é também para reconectar as pessoas ao Rei Jesus. Isso foi interpretado como uma ameaça política à dominação romana. Como lemos, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Apesar da grande agitação gerada, Jason e os demais, após pagar a fiança, foram postos em liberdade. Já à noite, os irmãos de Tessalônica aconselharam Paulo e Silas a deixar a cidade, enviando-os para Bereia. Essa saída repentina causou dor no coração de Paulo e de Silas, pois desejavam ter permanecido mais tempo para ajudar a igreja a progredir. Além da oposição dos judeus, os gregos tampouco se agradavam do evangelho. Os gregos não aprovavam o domínio dos romanos por meio de um único imperador, inclusive a democracia, cuja existência precede a época desse regime de governo. Estava em contraposição a este regime. Como a pregação do Evangelho consistia em anunciar um único rei, Jesus, que reinaria sobre todos, os gregos passaram a se opor também. Vamos ver Colossenses 3, 5. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3, 5. Senhor Jesus. Colossenses 3,5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, a idolatria é motivada pela avareza do homem, o qual deseja o favor para si, visando ao próprio benefício e enriquecimento. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e conduz o homem a criar uma religião, para que os diversos deuses atendessem às mais variadas necessidades humanas. Essa era o ambiente da época, muito contrário à existência de um Deus único e verdadeiro. Assim, tanto os judeus como os gregos que creram em Jesus sofriam grande isolamento religioso e social, enfrentando até dificuldades de conseguir emprego ou realizar negócio. Apesar disso, damos glória a Deus em razão de Jesus, dos judeus, gregos, piedosos e distintas mulheres terem acolhido as palavras do apóstolo, dando início à igreja dos Tessalonicenses. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
É, Tessalonicenses 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça, paz a vós outros. Então, nessa passagem, Paulo deixa claro que ele não está oferecendo outra religião, mas apresentava um Deus vivo, que é Criador e Pai. Os Tessalonicenses creram em um Deus que dispensa vida ao homem. Esse conceito foi muito revolucionário para aquela época. E o versículo 3 diz: recordando-nos diante dos nossos Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da benignação, do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus! Então, no contexto em que viviam os Tessalonicenses, era possível alguém oferecer uma filosofia melhor ou outra religião. Mas o apóstolo mostra um Deus que deseja ser o Pai do ser humano. Não se tratava de uma nova religião, mas de fazer da igreja um organismo vivo, divino e celestial, algo inexistente até então na cultura humana. Para isso ocorrer, é necessário haver a operosidade da fé ou a obra da fé. A fé trabalha, é poderosa e não se resume a um cartão de entrada para uma religião. Senhor Jesus. Versículo Senhor Jesus, Romanos 10, capítulo 10, versículo 13. Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 13. Diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, não estamos convencendo ninguém a entrar em uma nova religião, mas a receber a vida e natureza de Deus. Lá no Jardim do Éden, o homem se desconectou de Deus e hoje Deus quer se conectar ao homem por meio da nova criação. Do iletrado ao mais culto doutor, todos podem receber a vida divina. Basta abrir o coração, ouvir a palavra da fé, crer no coração que Deus de fato ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos e confessá-lo com a boca. É importante confessar, demonstrando que desejamos nos reconectar a Deus. Desse modo, declaramos que não estamos soltos e entregues à própria vontade, pois temos um Senhor que nos governa. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa salvação reconecta o espírito do homem a Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, vamos ver o versículo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis de ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, Paulo, nesses versículos, expõe seu procedimento entre os Tessalonicenses. O Evangelho não é só palavra ou filosofia, nem se resume à eloquência. Infelizmente,
muitos pregadores buscam impactar as multidões com a eloquência humana. Não estamos preocupados com isso, mas estamos focados em divulgar a palavra de Deus de forma saudável. O mais importante é um proceder que demonstre o viver dos que pregam. Então, nós não estamos aqui preocupados com eloquência, né, palavras bonitas, né, para impactar as pessoas, né? O nosso foco é divulgar a palavra do Senhor, né, de forma saudável, né, que venha realmente suprir vida para as pessoas, né? Esse é o nosso foco, né? E também devemos ter um viver, né, conivente com o que pregamos, né, com a pregação da palavra, né? Esse é o que Deus quer de nós, né? Um viver exemplar, né? E vamos ver 1 Tessalonicenses, ainda também Tessalonicenses, do versículo 6 ao 7. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, esses versículos indicam que os crentes de Tessalônica sofreram muito para ouvir a palavra e acreditar e aceitar Jesus. O testemunho dele impactou toda a Macedônia e a Acaia, regiões formadas principalmente por cidades gregas. Eles assumiram o risco de ficar isolados da sociedade e sofrer discriminação da família. É admirável como tiveram força e uma conversão tão forte. Os gregos tinham muitos deuses, um para cada necessidade humana. No Brasil há pessoas que, por exemplo, quando querem se casar, procuram o santo casamenteiro. É o mesmo princípio dos gregos. Mas nós apresentamos a todos um Deus vivo e verdadeiro. Um único Deus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo, Senhor Jesus, versículo 9, diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamavam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertesse a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, esse versículo ressalta o modo pelo qual os Tessalonicenses deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Não pensem que lhes foi fácil deixar os ídolos, mas a obra de fé lhes deu poder e força. Essa obra de fé é poderosa e nos conduz a seguir em uma esfera de labor e de amor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 10. Versículo 10 diz, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livre da ira vindoura. Então, finalmente, este versículo traz-nos a esperança. E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa esperança é que nos dá motivação para perseverarmos até que a igreja amadureça e seja plenamente reconectada com Deus. Senhor Jesus. Então essa esperança é que realmente nos dá
é quem nos dá amadurecimento, né, da vida da igreja e dos irmãos, para que realmente essa vida seja reconectada com Deus. Senhor Jesus, Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 4. Ó Senhor Jesus, diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, essa porção da Bíblia é preciosa demais, pois mostra que nós que servimos ao Senhor temos de aprender a trabalhar com pureza no coração. Em nós não há intenção impura ou vontade de enganar alguém. Tampouco visamos ganhar votos como se estivéssemos em uma disputa eleitoral. Nem visamos conquistar fama e popularidade. No entanto, não podemos ignorar que muitas vezes no nosso coração há pequenas motivações impuras. Que o Senhor nos ilumine. Precisamos alcançar um nível mais profundo em nosso serviço ao Senhor, tirando de nosso coração todas as impurezas. Satanás foi quem buscou fama, popularidade e negociou para ganhar influência. Quanto a nós, buscamos somente servir ao Senhor. Então, aqui nós não vamos realmente voltar para esse lado, né, de buscar fama, né, de buscar popularidade, né, ganhar influência. Pelo contrário, o nosso foco é simplesmente buscarmos somente servir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o versículo, capítulo 2 ainda de Tessalonicenses, versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Então, além disso, Paulo não buscou obter vantagem entre os tessalonicenses. Do mesmo modo, nosso propósito não é agradar a homens ou obter ganhos financeiros. Desejamos que o Senhor trabalhe em nosso coração nesta época final e levante uma fortaleza em Sião, composta por aqueles de coração puro. Senhor Jesus. E o versículo 7 diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, com a alma que acaricia os próprios filhos. Então, uma mãe não tem salário ou nenhuma outra vantagem trabalhista, como 13º, férias ou licença. Mas ela cuida com amor e carinho. Assim deve ser o nosso cuidado para com os irmãos e as pessoas que apacentamos. Este é o labor de amor. Cuidar com uma mãe acarinha os próprios filhos. Então, uma mãe realmente, o amor dela é espontâneo. Ela cuida dos filhos sem nenhum
benefício em troca, sem nenhum, sem receber nada em troca, nem férias, nem salário, nada. Ela cuida com amor e carinho. Este também, irmão, deve ser o nosso sentimento, o nosso coração. Nós precisamos cuidar dos irmãos com esse mesmo carinho, com esse mesmo amor, né? Cuidar realmente de como uma mãe cuida de um filho. Senhor Jesus. E ainda no capítulo 2, versículo 9 ao 12. Porque vos recordais, irmão, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamarmos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo, porque piedosa justiça e irrepressivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai e seus filhos, a cada um de vós. Exortamos, consolamos e a demonstramos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmão, ainda há necessidade de fadiga e labor nestes tempos finais. Graças ao Senhor por nossas equipes de comportores que estão realizando um belo trabalho nas ruas. Há também vários irmãos que estão à nossa frente, tais como os cooperadores e os irmãos líderes das igrejas, os quais se afadigam em nosso favor e nos servem de modelo. Em primeiro lugar está o reino, ou seja, antes de tudo, precisamos reconectar-nos com Deus. A glória é consequência, pois fomos chamados para seu reino e glória. Então, em primeiro lugar, buscamos o reino, né, e sua justiça, e consequentemente virá a glória, né? Que nós possamos realmente ter um coração de buscar, em primeiro lugar, o Senhor, né? Buscar o reino e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Vamos ver o versículo 13 desse mesmo capítulo. Desculpa. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, os irmãos que profetizam a palavra estão procurando ser fiéis a Deus, e não agem com engano, nem dolo ou motivação impura. Eles estão fielmente entregando a palavra de Deus. Logo, se assim acolhemos essa palavra, por si só vai operar eficazmente em nós e em nossa obra. Este é o caminho. Não confiar em nossa capacidade, mas sim na palavra de Deus dispensada por meio dos profetas e dos apóstolos. Isso nos trará o progresso espiritual. Não vamos confiar em nós mesmos, mas vamos confiar na palavra dos profetas, né? Que certamente isso vai nos trazer progresso espiritual. Senhor Jesus. O versículo 17 a 19, ainda do capítulo 2, diz: Ora, nós, irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tantos mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou
o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Não sois vós? Então, nesses versículos, Paulo descreve como desejava reencontrar os irmãos, declarando que eles eram sua esperança, alegria e coroa na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, Timóteo foi enviado para ajudar os irmãos, já que Paulo, embora tenha tentado ir por 2 vezes, não conseguira. Quando Timóteo retornou com notícias positivas dos Tessalonicenses, o coração de Paulo foi consolado. Então, Paulo estava muito aflito, sem saber notícias dos Tessalonicenses. Viu Paulo, mas estava na expectativa que Paulo voltasse e naquela ansiedade. Mas Paulo voltou com notícias positivas, e isso realmente consolou o coração de Paulo. Graças a Deus, né? E o capítulo 3 de Tessalonicenses, o versículo 10 ao 13, diz: ora, noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as diferenças da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, Paulo ora a Deus para que o Senhor confirme os irmãos em santidade, isento de culpas, irrepreensíveis na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, na presença do nosso Deus e Pai, até que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo almejava que os Tessalonicenses fossem salvos totalmente. Então, esse é o coração de Paulo, que nós também tenhamos esse coração, né? De desejar que todos sejam salvos. Para isso precisamos, né? Um amor, pregar o Evangelho, levar essa vida que está em nós para outras pessoas, né? Alcançar outras pessoas, né? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E essa é a nossa incumbência, né? Porque é a incumbência que Ele nos deu, levar essa vida a todas as pessoas. Vamos ver, irmão, vamos ver Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 1 a 8. O versículo de 1 a 8 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e aguardar a Deus, e evitavelmente estáis fazendo, melhor, efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivas, como os gentios que não conheciam a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação.
Exaste que rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, aqui, o termo santidade está voltado para guardar o próprio corpo em relação à fornicação. O desejo lascivo e o sexo ilícito, isto se fazia necessário, pois a religião grega favorecia muito a prostituição. Havia, por exemplo, as profetisas de Afrodite, deusa do amor e do sexo, que praticava a prostituição para angariar recursos para a manutenção do templo. Como se vê, os gregos não possuíam um rigor moral. Portanto, caiba a Paulo advertir os irmãos de que na vida da igreja não poderia ocorrer tais fatos, asseverado. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos absteais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Senhor Jesus. Ainda nesse capítulo 4, a partir do versículo 9 ao 12, lemos: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, a diligenciades por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos portais com delicada para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então, o amor fraternal é o combustível para a vida da igreja. Sem ele, resta somente regras, e tudo fica muito maçante. Quanto a isso, os tessalonicenses eram exemplares. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Então, a vida da igreja, nós precisamos realmente amar uns aos outros, né? O amor de Deus, o amor verdadeiro, o amor ágape. Esse é o desejo do Senhor, né? O amor puro. Senhor Jesus. Ainda no capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras.
Então, Paulo estava preocupado por causa da perseguição durante a qual alguns foram martirizados e morreram. Então apresentou uma esperança que vinha do próprio Senhor, demonstrando-lhes que aqueles que morrem em Cristo estão, na verdade, dormindo. Essa é a nossa esperança e vamos perseverar até o fim, consolando-nos com tais palavras. Senhor Jesus, os que morreram em Cristo dormem. Quando o Senhor vir, o Senhor vai ressuscitar cada um. Primeiro os que dormem em Cristo, depois os que ficaram vivos na vinda do Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos realmente consolar uns aos outros com essas palavras. Senhor Jesus. Capítulo 5, Tessalonicenses, versículo 1, a partir do 1. Vamos ler até 11. Senhor Jesus, irmão, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando alguém dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Para que esse dia com ladrão vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, se os que dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vejamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, aqui Paulo fala de vigiar e ser sóbrio. Paulo adverte que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, ou seja, de forma repentina, surpreendendo aqueles que acreditavam estar gozando de paz e segurança. Diversos acontecimentos têm assinalado que os tempos finais estão chegando. No Oriente Médio, apesar dos países no entorno de Israel de seres historicamente contrários, fortalece um movimento de paz. As Escrituras Sagradas já descreviam esse momento ao fazer menção a um acordo de paz que duraria 7 anos. Todavia não devemos iludir, pois isso durará apenas 3 anos e meio. Na metade do período de 7 anos, virá anticristo para quebrar a aliança de paz. Diante de tais acontecimentos, temos de nos preparar, aproveitando as oportunidades para amadurecer. Não nos distraímos desfrutando dessa paz e segurança temporárias. Somos filhos da luz e do dia. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Assim, conectados a Deus
consolemos-nos e edifiquemos-nos reciprocamente. Senhor Jesus. Então, que nós possamos realmente estar advertidos, né, com relação à vinda do Senhor. Ele pode vir numa hora que menos espera. É como um ladrão, né? Um ladrão, ele vem numa hora, se você soubesse a ver, você vigiaria. Mas o Senhor vem para a hora que não espera. Que nós possamos estar vigilantes, né? Para quando o Senhor vir, Ele nos levar como uma pedra preciosa, como uma obra, como uma joia preciosa. Senhor Jesus. Vamos ver o capítulo 5, ainda do versículo do 12 a 22. Capítulo 5, Tessalonicenses 12 a 22. Diz: agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos a demonstram, e que os tenhais como amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortai-vos também, irmãos, a quem admoesteis, em serviço, consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retém o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Senhor Jesus. Então, irmão, aqui temos vários pontos preciosíssimos. Primeiramente, precisamos ter uma alta estima aos que nos lideram e estão à nossa frente, pois essa postura é essencial para que vivamos em paz. Do mesmo modo, é necessário exortar os insubmissos, consolar os desanimados e amparar os fracos, agindo com toda a longanimidade. As profecias não devem ser desprezadas. Pelo contrário, valorizemos a palavra profética. Para tanto, temos de avaliar o que ouvimos a nosso decorrer, retendo o que é bom. Se gastarmos nosso tempo ouvindo banalidades, acabaremos não dando importância à palavra do Senhor, pois estaremos com a mente poluída. Outra advertência é para que nos abstemos de toda forma de mal. Às vezes, embora não estejamos fazendo nada de errado, podemos transmitir uma aparência de mal e comprometer nosso testemunho. Senhor Jesus, que Deus possa nos libertar de tudo isso. Que Deus realmente possa estar uma aparência de bem, né? E levar esse amor para todas as pessoas, né? Valorizar a palavra, a profecia, não apagar o Espírito, estar sempre orando, né? Acendendo o Espírito, a oração. Né? Esse é o caminho, né? Ler na palavra, não pode desprezar a profecia, né? A palavra de Deus. Que depois do nosso coração para nós, né? Desfrutar sempre com esse amor, a palavra do Senhor. Vamos ver. Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 23 a 24. Capítulo 5 de Tessalonicenses. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo seja conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará.
Então, esta é a terceira oração apresentada na epístola e diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito seja, alma e corpo seja conservado íntegro e irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é a palavra que vos chama, o qual também o fará. Irmão, pela fidelidade do Senhor, Ele nos chamou e tudo fará. Então, se Ele nos chama, tudo fará. Precisamos nós agora realmente estar conectado a Deus, conectar a Ele, depender do Senhor, né? Estar sempre orando, né? E Ele que nos chamou, Ele fará tudo por nós, assim como Ele tem feito, né? Que Jesus possa, que nós possamos ter esse coração de estar sempre conectado com o Senhor. E para terminar, irmão, vamos ler o versículo 25 a 28. Irmão, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, aqui o apóstolo Paulo, concluindo esta epístola, roga aos irmãos que orem por eles. Os apóstolos, é importante orar por aqueles que estão à nossa frente, pois são alvos de diversos ataques do inimigo. As orações dos santos revestem e protegem os irmãos líderes para que, como vasos do Senhor, continue dispensando a palavra de orientação e de direção. O apóstolo despede em si, pedindo aos irmãos que se cumprimente com ósculo santo, expressando o amor e carinho que sentia por todos eles. Paulo ainda pediu que a epístola fosse lida a todos os irmãos, pois desejava que tivesse a prática de tais palavras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, querido irmão. Então, graças a Deus, irmão, que nós todos possamos realmente estar lendo a palavra, escutando a palavra do Senhor, na comunhão com os irmãos, né? Suprindo uns aos outros. Esse é o caminho, a vontade do Senhor. Eu fico por aqui, termino por aqui. Jesus é nosso Senhor. A visão que recebi, tudo mudou e me fez renunciar tudo que sou. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. O que és, ó Deus, deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender. Eu vou à luta, no caminho apertado sigo em frente, esquecendo-me daquilo que pra trás ficou. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que foi feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade, nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viverei em ti. Glória.
vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo.